Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila Montenegro e hoje eu tô aqui a convite do colega e amigo Alexandre Teixeira para contar um pouquinho para vocês sobre a minha história e se eu puder, se eu conseguir motivar pelo menos uma pessoa que seja nesses grupos de WhatsApp ou então no Instagram, eu vou ficar muito feliz, tá? Como eu disse para vocês, meu nome é Camila e em 2014 eu me formei como engenheira química na Universidade Federal do Ceará. Foi aí que eu percebi que eu não queria seguir a carreira que eu tinha escolhido para mim. A remuneração era muito baixa, eu teria que viajar, enfim, a profissão realmente não estava boa de mercado, estava difícil conseguir emprego. Era um ambiente muito masculino, né, em que faltavam oportunidades para mulheres. Então, assim, eu realmente não estava gostando do que eu estava fazendo e resolvi largar tudo e começar do zero. Pessoal, comecei a estudar para concurso, sozinha, sem ajuda de ninguém, sem ajuda de coaching, sem ajuda de cursos presenciais, sem ajuda de nada, realmente na cara e na coragem, sem dinheiro no bolso para poder comprar um curso presencial, que era o que eu queria muito fazer à época. E realmente comecei sozinha, do zero, com o curso que eu ganhei do meu namorado, que hoje é o meu marido. Foi aí que eu comecei a estudar e comecei a me apaixonar pelo direito. E aí, um ano só depois que eu comecei a estudar, eu passei em segundo lugar na Defensoria Pública da União como agente administrativo, cargo de nível médio. E aí não quis parar mais. Depois veio a aprovação do INSS em sexto lugar como técnica do Seguro Social. Depois veio em quinto lugar a aprovação no DataPrev, já como analista, né, analista de processo administrativo. E aí fui nomeada no INSS na Defensoria Pública da União, fiquei mesmo na Defensoria Pública da União e continuei a estudar mesmo trabalhando e estudando. Então, logo depois eu passei no TRT da 7ª Região como técnica em nono lugar e como analista administrativo em primeiro lugar. Depois veio a aprovação no TRF1, em primeiro lugar como analista administrativo. Depois veio a aprovação no TRF da 5ª Região, em quarto lugar como analista administrativo também. Então foram 7 aprovações em concursos federais, nas primeiras colocações. Mas eu sempre que eu falo um pouquinho da minha história, eu sempre digo essa mesma frase, que as minhas aprovações, na verdade, não me definem nem um pouco, assim, sabe? Eu acho que o que define mesmo um concurseiro, uma pessoa que está estudando para a OAB, são as dificuldades que ela passa e como ela consegue superar e aprender ao longo desse caminho. E aí, resolvi voltar a estudar, ou seja, resolvi voltar para a faculdade e comecei a cursar Direito. Comecei a cursar Direito, que é o que eu tinha descoberto como paixão, né? Hoje eu curso o 3º semestre da Faculdade de Direito e logo no 2º semestre eu resolvi fazer um teste em mim. No 2º semestre da faculdade eu resolvi que eu ia começar a me preparar para a OAB, mesmo sabendo que era um projeto que ainda faltava um pouquinho de tempo. Então, o que foi que eu fiz? Mesmo sabendo que a OAB só permite que as pessoas façam a prova a partir do 8º semestre, mesmo sabendo disso, eu resolvi me inscrever na prova só para aprender, para testar meu conhecimento, sem perspectiva nenhuma de ser aprovada, sem perspectiva nenhuma de obter a carteirinha vermelhinha. Então, eu me inscrevi na prova, pela graça de Deus, assim, realmente fruto de muito esforço, eu fui aprovada na OAB. Na primeira fase eu fiz 52 pontos, na segunda fase, se eu não me engano, eu errei uma única questão. Fui, graças a Deus, aí, aprovada aí na OAB no 30º exame. E aí eu vim contar um pouquinho dessa história para vocês, justamente para trazer para vocês a ideia de que é possível, sabe? Se eu conseguir, pessoal, imagine você que está aí em casa, né? Eu não tinha conhecimento prévio nenhum de direito, eu comecei realmente do zero, eu não sabia nem o que era um vadimeco, um caput, um inciso. Então, eu não tive ajuda de um curso como vocês têm a oportunidade de ter. Naquela época não existiam pessoas que passavam técnicas de estudo como eu tô aqui tentando te ajudar. Então, eu tenho certeza que se você tentar, se você se esforçar, se você arregaçar realmente as mangas, você consegue ser aprovado no exame da ordem. Não sei se você vai tentar pela primeira vez ou se você já vem tentando e não obtendo sucesso, mas o que eu quero te dizer é que você consegue sim.
e venho trazer também algumas técnicas de estudo que eu utilizei aí ao longo da minha preparação para que você possa aí otimizar os seus estudos e conseguir finalmente a vermelhinho, tá? A primeira dica que eu dou para vocês é: não se prepare em cima da hora. Não adianta nada você fazer uma faculdade super mal feita, você empurrar com a barriga e achar que entre a divulgação da data da prova e a prova você vai conseguir aí superar tudo. Não é assim, tá? Comece a estudar com antecedência. Mesmo antes de sair a data da prova, já comece a estudar, já comece a se preparar. Pense também na OAB como algo que, se não der certo, vai ter outro exame da OAB em seguida, você vai poder continuar. Não se desespere, era uma das coisas que eu mais fazia na minha preparação para a OAB. E era o que mais assim me relaxava, porque a diferença entre a OAB e o concurso era justamente essa. Eu sabia que se eu não passasse na OAB naquele semestre, eu ia ter ali outras oportunidades, logo em seguida ia vir outra data de prova, eu ia poder tentar de novo. Então, eu sempre tentava me preparar com antecedência e sempre tentava me preparar com calma, tá? Se não desse tempo de ver todo o conteúdo, eu já estava ali mais calma, porque eu sabia que depois ia ter outra OAB se não desse certo de primeira. Então essa é a dica que eu te dou. Não se desespere, não tente fazer as coisas rápido demais, com uma qualidade inferior. Tente fazer tudo com calma e com alma, como eu sempre falo para os meus alunos. A segunda dica que eu dou para vocês, pessoal, é focar na teoria apenas naquelas matérias que são as mais importantes. Toda a prova da OAB, a gente sabe ali que tem conteúdos que sempre caem, que a FGV sempre cobra. Você pode pedir ajuda aí dos professores de cada matéria, eles vão te dizer quais são as matérias que são sempre cobradas pela estatística da banca na primeira fase em relação a cada uma das matérias. E aí só nessas você vai na teoria e as outras você fica ali na resolução de questões, também utilizando a logística reversa, que é outra técnica que eu utilizei demais nas matérias que eu não estava vendo teoria, que é justamente o que? Você faz primeiro algumas questões e aí, na que você empancar ou na que você tiver alguma dúvida, aí que você volta para ler a teoria. Lembrando que se você viu ali na questão, como foi cobrada aquela questão sobre aquele determinado tema, quando você volta para a teoria, o seu cérebro fica muito mais ligado naquilo que caiu e você consegue memorizar muito mais. Por isso esse é o poder, assim, da técnica de logística reversa. Então, resumindo, focar na teoria apenas naquelas matérias que a gente sabe que sempre está presente ali na prova da OAB. Segunda técnica, utilizar ali sempre questões de concurso público, sempre estar em contato com as questões, elas têm um poder de fixação muito maior, tá, pessoal? Tem um estudo que diz que 70% do que a gente memoriza advém das questões de provas anteriores. Então, você também pode usar, como eu falei, a logística reversa, de você fazer primeiro questões nas dificuldades, voltar na teoria, enfim, e resolver muitas provas anteriores. Lógico, tem muitas outras dicas, né? Eu tenho muitas outras técnicas, mas essas são as principais, assim, eu acho que aí você vai realmente otimizar o seu estudo se você pegar a essência da coisa. E é isso. Bem, eu vim aqui mesmo para dar uma forcinha para vocês, para contar um pouco da minha história, para mostrar que se eu conseguir, eu que estava apenas no segundo semestre, eu que não tinha conhecimento prévio nenhum de direito, eu tenho certeza que você também consegue. Sabe que pode contar comigo, sabe que pode contar com o professor Alexandre Teixeira, para o que precisar, e tenha um bom dia de estudos.